Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Fernanda Massa, sejam todos muito bem-vindos. Gente, no vídeo de hoje eu vou responder para vocês muitas dúvidas que vocês têm, que vocês deixaram para mim lá na aba comunidade e também em vários vídeos meus sobre doces finos. Então são dúvidas que vocês têm sobre a mesa de doces, sobre o dia, né, da festa, do evento aí que vocês tiverem que montar os doces finos. E eu separei várias dessas perguntas, muitas, é claro, se repetem, e eu quero tentar deixar aqui bem claro para vocês, né, tentar responder o máximo dessas dúvidas possíveis. E se mesmo no final deste vídeo você ainda ficou com alguma dúvida, não hesite em me perguntar, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder para vocês depois. Então vamos lá. Eu separei aqui as perguntas e aí eu vou falando tudo pra vocês, tá bom? Primeira pergunta, eu fiz até uma colinha aqui pra poder, pra não deixar passar nenhuma. Então são 11 perguntas, né, 11 dúvidas que eu separei aqui pra trazer pra vocês hoje e eu espero muito que ajudem vocês de alguma forma. A primeira pergunta é: quero muito vender doces finos, mas tenho medo de não dar conta. Gente, a minha dica é: vai com medo mesmo, porque se a gente tiver medo, a gente nunca vai fazer nada, tá? Eu também tive medo, principalmente no começo. Eu achava que eu não ia conseguir, eu sozinha fazendo tudo aqui, e eu achava que eu não ia conseguir. Eu chegava próximo da data de entregar e eu ainda não tinha conseguido nem terminar a metade, mas eu me esforcei muito e o que eu falo pra vocês é: gente, vão assim mesmo, tá? Vai pegando quantidades menores no começo, vai tentando se familiarizar, faz pra família, faz pra amigos, vai fazendo poucos doces no início até vocês pegarem um pouquinho mais de prática. Vocês vão com medo mesmo, porque se a gente sempre deixar o medo na nossa frente, a gente nunca vai conseguir passar, tá? Então vai com ele mesmo. E a segunda dica que eu dou é: primeiro, faça alguns doces em casa mesmo, para sua família, para os amigos, para você fazer o teste, tá? Para vocês começarem com o teste. E aí, depois que vocês tiverem fazer esses testes, que vocês começam a divulgar para poder trabalhar com doce, se vocês querem mesmo trabalhar com doce. Então, vai em frente, não desista por conta de medo. Se você não começar, você nunca vai saber se você vai conseguir, tá? Então vai. Na primeira vez que eu fiz, os primeiros doces que eu fiz em casa mesmo para testar. Deu certo, eu gostei bastante. E aí, quando eu tive a minha primeira encomenda, mais ou menos 300 doces. Aí eu comecei a fazer, né, as casquinhas primeiro, depois eu fiz os recheios e assim por diante. E a gente tem sempre que deixar claro pro nosso cliente que vai fazer alguma encomenda, algum pedido, tem que ser sempre com pelo menos 2 semanas de antecedência, tá? Se a pessoa pede muito em cima, dependendo da quantidade, eu falo: ó, eu consigo atender. Se for uma quantidade muito alta, com 2, 3 dias antes, não dá. Aí eu acabo, infelizmente, tenho que recusar. Então não desistam antes de começar, tá bom? Essa é a dica que eu dou pra vocês. Vai com medo mesmo. A segunda pergunta, né, a segunda dúvida é: como que eu faço para o chocolate não suar? Já aconteceu isso muitas vezes comigo e eu não entendia por quê. Aí eu fui pesquisar, fui ver mais afim e o que eu consegui achar, né, absorver de informações sobre isso que eu fiz os testes e realmente era por conta disso. A marca do chocolate conta muito. Tem uns chocolates, principalmente o fracionado, né? Hidrogenado eu já falei pra vocês em outros vídeos que eu não recomendo usar, porque ele é muito forte de gordura e açúcar. Então, se for utilizar, use um chocolate fracionado, mas de boa marca, tá? Não, evita de usar essas marcas muito desconhecidas ou muito inferior. Use essas marcas mais conhecidas, tá? A marca também influencia bastante. E outra dica é: sempre que vocês forem fazer as casquinhas para poder colocar na geladeira, nunca coloquem no congelador. O congelador tem uma umidade muito grande. Então ali o que vai acontecer? O seu chocolate, ele tá numa certa temperatura, ele tá ali em torno de vamos supor que a gente está trabalhando com chocolate fracionado. Ele tá ali numa temperatura de 45 graus, no máximo 50 graus, que você também não pode passar disso para aquecer o chocolate. E aí você vai colocar na forminha, você vai levar para o congelador e o congelador, ele tá ali. Eu nem sei quantos graus tem o congelador, gente. Depois, se vocês souberem, vocês me falam. Mas ali tá uma temperatura muito baixa. E o seu chocolate vai fazer o quê? Ele tá aqui em 45 graus. Ele vai despencar.
ele vai despencar tão grande e o chocolate não pode despencar de uma vez, então tem que fazer a sua cristalização um pouco mais lenta, tá? Para aqueles cristalzinhos poderem se juntar, né? A manteiga de cacau poder se juntar certinho, para ele poder ficar cristalizar totalmente, né? Para ele formar aquela casquinha e não derreter sozinho. Aí, se ele despencar totalmente, ele vai endurecer normal, mais rápido, só que ele vai começar a suar, porque a umidade que está no congelador, ela vai ser transferida para o chocolate e ele vai ficar suado, tá? E aí começa a ficar opaco, a gente deixa ali no balcão um tempo, eu já fiz muito disso, porque eu não sabia, eu já coloquei no congelador várias vezes para poder ir mais rápido, porque de fato vai mais rápido, só que não fica legal. Aí deixava em cima do balcão, uma hora ele seca, só que ele até seca, mas ele fica com umas manchinhas, ele fica opaco, sabe? Não fica legal, não fica bonito. Aquele brilho todo ele se perde. Então, para evitar, primeiro a marca do chocolate, tenta evitar de pegar essas marcas que é muito inferior. Colocar no congelador, não coloca no congelador, deixa ele gelar, fazer a sua cristalização normalmente na geladeira, né, na parte de baixo. Aí você deixa lá uns 15, 20 minutos, o suficiente para que seu chocolate cristalize. Cristalizou, você vai observar na sua forminha. Você olha, abre a geladeira, passou 15, 20 minutos, olha e vê se a sua própria forminha mesmo já está totalmente opaca, que quer dizer que o seu chocolate já se soltou da forminha. Aí você retira. Se você deixar muito tempo ali, a umidade da geladeira, tá passando tudo pro seu chocolate. Então, o seu chocolate sim vai começar a suar, tá? Então, para evitar isso, vocês não colocam no congelador e evita de deixar muito tempo, esquecer aí na geladeira e que vai pegar a umidade da geladeira também, tá bom? Então, essas são as dicas. Eu comecei a fazer isso aqui também. Às vezes eu deixava de um dia pro outro o chocolate ali, antes de colocar o recheio, e aí ele acabava suando. Diferente de quando a gente faz o recheio, faz a cobertura, coloca ali a embalagem, por exemplo, e coloca na geladeira, porque é um doce que tem que ficar refrigerado, por exemplo. Alguns não precisam, outros precisam. E esses que precisam ficar refrigerado, você coloca na geladeira, deixa tampadinho, coloca numa caixa, deixa tampadinho certinho. Pode ser com plástico filme ou com a própria embalagem da caixa que você colocou, armazenou ele, que ele não vai suar. Ele vai ficar bonito, vai ficar intacto do jeito que você fez, tá bom? Então essas minhas dicas para evitar que o chocolate soe. Próxima pergunta agora o meu chocolate branco fica muito grosso e não sei o que fazer para ele ficar mais fluido. Essa é uma dúvida muito frequente e eu penava muito quando eu comecei a trabalhar com chocolate também. Eu já perdi chocolate, gente, sério, eu já joguei muito chocolate branco fora porque eu não conseguia mais fazer ele ficar fluido para eu trabalhar, né? Então, aí eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Por que meu chocolate... Mas eu nunca fui na internet para pesquisar, né? Aí eu acabei descobrindo, né, ali por que o chocolate não estava mais fluindo. Inclusive até o chocolate preto acontece isso, só que menos do que com o branco. E aí eu não conseguia entender o porquê que esse chocolate ficava grosso quando eu fosse pegar para utilizar novamente. Vamos supor, eu peguei para usar hoje o chocolate e ele tá super fluido, acabei de abrir o pacote, tá super fluido, aí eu fecho, dali um tempo eu vou usar, já tá duro. Então o chocolate branco, o fracionado, por exemplo, ele não tem manteiga de cacau, ele tem muita gordura vegetal, e aí por conta disso fica mais difícil da gente manter ele mais fluido. Para que a gente possa manter, deixar ele mais fluido, mais fácil da gente poder trabalhar, quando vocês forem nas prateleiras para poder comprar o chocolate, vocês vão pegar aquele que tá com a data mais próxima de fabricação, a data mais próxima possível de fabricação da data que a gente tá. Então, quanto mais próximo da data de fabricação tiver aquele chocolate, mais fluido ele vai ser, tá? Então, essa primeira dica é você compre o chocolate que estiver mais próximo da data e que a data de validade esteja o mais longe possível. Tá bom? E vocês procuram sempre, geralmente os que estão mais no fundo, mais escondidos, eu sempre fico revirando as prateleiras lá, eu fico tirando um monte de chocolate para eu pegar a que tá mais próximo da data de fabricação possível. Se todas estiverem igual, eu pego essa mesma. E aí eu pego uma quantidade menor que eu possa utilizar mais rápido. Aí depois eu vou e compro novamente.
Então, primeira dica, vocês pegam a data de validade mais longe possível, né, que esteja mais próximo da data de fabricação. E a segunda dica é, quando vocês forem abrir o pacote que for utilizar, utilizou, já fecha automaticamente, já fecha rapidinho. Pegou uma parte do chocolate que vai ser utilizado, já fecha, sela ele, ou envolve o chocolate, não precisa tirar da embalagem original. Utiliza o chocolate que precisar, envolve ele com plástico filme e deixa ele mais fechadinho possível e guarda no armário, tá? Longe de fonte de luz, longe de fonte de calor e de umidade. O chocolate, principalmente o branco, isso são todos, mas principalmente o branco, que é o mais complicado, ele odeia umidade, ele odeia estar em contato com o ar, ele não gosta de jeito nenhum. Então você tem que fazer agradar o mais possível ainda o seu chocolate, tá? Modo de dizer. Então usou, fecha, sela, ele deixa bem fechadinho e evita de deixar o chocolate guardado por muito tempo, tá? Então quando você comprar, certifica-se de que você vai usar rápido aquele chocolate. Evita de deixar ele fechado, mesmo que esteja bem fechadinho, conforme vai passando o tempo, como você já abriu, já entrou um pouco de ar nele, aí não tem o que fazer. Aí você fecha tudo certinho, na próxima vez que for utilizar, ele vai estar bem fluido, você vai conseguir utilizar normalmente. Mas evita de deixar ele muito tempo. Vamos supor, você comprou hoje e aí daqui a um mês você vai usar ele novamente. Se ele tá bem fechadinho, ele vai continuar bem fluido, normal. Só que se você comprou hoje, fechou, vai usar ele daqui 2 meses, ele já vai começar a ter... Você já vai começar a ter problemas e dificuldades de derreter esse chocolate, tá? Então, evita. Comprou, usa o mais rápido possível. Se você não tem muita saída, compra um pacote de 1 kg, de 2 kg, usa, mas evita de deixar ele mais de 2 meses. Aqui eu já fiz o teste. Se eu deixo mais de 2 meses, ele já começa a perder fluidez, tá? E ele perde fluidez muito, muito rápido. A mesma coisa serve para o chocolate ao leite, o chocolate escuro, tá? É mais difícil dele ficar assim, só que o chocolate branco ele é o mais fácil. Mas mesmo assim é bom você fechar e evitar de demorar muito para utilizar, tá bom? Próxima pergunta: com quanto tempo de antecedência você faz os doces? Bom, gente, as casquinhas, eu já até falei pra vocês em outros vídeos, né, no curso que eu já dei sobre doces finos, inclusive ele tá super, super completo. Depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra quem ainda não viu esse curso. Ele é longo, mas ele tem muita, muita informação, tá? Seria legal vocês pegarem pra assistir, principalmente quem tá começando agora. As casquinhas eu faço sempre com no máximo 1 mês de antecedência, tá bom? Passou disso, não acho legal vocês começarem com 1 mês e meio, 2 meses, não, tá? Tá 20 dias da festa, já começa a fazer. Começa a se adiantar para fazer as casquinhas e já deixar elas prontas. Mas lembre, faz as casquinhas, deixa elas numa caixa, bem fechadinha, bem lacradinha, certinho, passa um plástico filme e não deixa na geladeira, tá bom? O chocolate, depois que a casquinha é feita, se você colocar na geladeira, ele pode pegar muita umidade, tá? Então só vai pra geladeira algumas horas antes da festa, alguns dias, no máximo 2, 3 dias antes da festa, ele pode ficar na geladeira quando que você já colocou o recheio, tá? Mas a casquinha, ela aguenta muito bem 30 dias, tá bom? 30 dias é o suficiente para você começar a fazer essas casquinhas, mas não esqueça de fechar bem, tá? Pega uma caixa, pega uma embalagem, deixa a caixa, não importa que caixa que seja, tanto que não seja essas caixas essas de supermercado que já colocaram produtos de limpeza, porque fica cheiro e vai passar todo o cheiro pro seu chocolate, tá? Inclusive gosto. Comprar caixa também não vale a pena, só para você poder armazenar aquelas casquinhas, tá? Se você tiver tigelas também com tampa, pode. Ou as próprias caixinhas de transporte de doce que vocês fazem transporte, que vão fazer para os clientes, que eu também já mostrei para vocês aqui. Essas caixinhas também servem. E Tupperware, esses potes que vocês têm com tampa. E se tiver caixa que não tem tampa, não tem problema. Envolve toda a caixa com plástico filme, que já é suficiente para selar qualquer umidade que entrar. Umidade e ar, tá bom? Fez as casquinhas tá pronta. Aí quando for na semana da festa, vocês podem começar a fazer os recheios, tá? A festa é sábado, começa a fazer o recheio na segunda. Bom, aí vocês vão fazendo
Primeiro começa por esses recheios que não vai fruta. Então, se vocês forem fazer recheio, por exemplo, que vai morango ou que vai maracujá ou recheio de limão, por exemplo, faz com no máximo 2 dias de antecedência, tá bom? Não faz antes, porque as frutas elas tendem a estragar mais rápido, tá? Então vai fazer de cacau, vai fazer de prestígio, vai fazer de ninho, pode fazer com 5, 6 dias de antecedência, já tá ótimo. Eu sempre faço com 5, 6 dias. E os recheios, se tiver muito calor, fez um recheio, pode deixar na geladeira com plástico filme em contato. Mantém tudo na geladeira e na hora que for utilizar, e para fazer a montagem, vocês podem fazer, se não for uma quantidade muito alta de doce, dá tempo de fazer, as casquinhas já estão prontas, que é óbvio que elas já tem que estar pronta na semana. E aí, quando for colocar o recheio, vocês podem começar a colocar na quinta-feira, 2 dias de antecedência à festa, para que no sábado já esteja tudo pronto, vocês não tenham que fazer nada. Só no máximo bater um chantilly para fazer uma decoração, alguma coisa assim para colocar por cima. E aí na sexta já tem que estar todos com os recheios ali certinho, tá? Aí se não for muito doce, vocês começam na quinta-feira, né, a preencher todos os docinhos e os abertos, tá bom? Os docinhos fechados, por exemplo, a trufinha, ela é um docinho fechado. Você pode fazer o recheio na segunda, na terça você já pode fechar, tá? Porque a trufinha, ela se mantém fora da geladeira, uns 8 a 10 dias ela se mantém muito bem fora da geladeira, tá bom? Agora, se na sua região for muito quente, tiver muito calor, aí vocês podem fazer, para evitar de derreter o chocolate, porque tá muito quente, aí vocês deixam na geladeira, mas aquela dica que eu falei, deixa bem fechadinho para evitar de ficar pegando umidade direto no doce, tá bom? Os que for com chantilly, vocês podem bater na própria sexta-feira, que é o que eu faço aqui, porque eu nunca consigo finalizar no sábado, nunca dá tempo, ainda mais com a Líria, com a minha filha, aí fica mais difícil, porque ela tá em casa, e aí fica mais complicado. Aí o que a gente faz? O que eu faço aqui? Eu bato tudo na sexta-feira de noite, tudo que for de chantilly, coloco ali por cima, faço a decoração, fecho, coloco numa caixa que não vá encostar com o doce, selo ela com plástico filme e geladeira. Porque o chantilly não pode ficar fora da geladeira, tem que ficar lá dentro. Só vai ficar aberto, exposto assim na festa. Então, acho que eu consegui responder essa pergunta para vocês, né, de antecedência dos doces. Se ainda ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Agora vamos para a próxima pergunta. Qual o valor dos seus doces? Gente, eu já até respondi para vocês aqui em alguns vídeos, né, alguns comentários que me perguntaram sobre os valores que eu pratico nos meus doces. Eu respondi, né, para quem me perguntou. Em média, eu cobro aí de 2 a 5 reais, aí vai depender do docinho, tá bom? Mas eu tenho um vídeo que eu fiz para vocês, né, de precificação. É uma videoaula, na verdade, eu já tá até disponível no canal, já deixei o link aqui embaixo para vocês na descrição, para vocês poderem assistir. Para quem não viu ainda esse vídeo, ele tá bem completinho, é a maneira que eu utilizo para precificar todos os meus doces, né? Eu usei um exemplo lá de como precificar o brigadeiro. Vocês podem aplicar essa mesma tática, essa mesma regra para os seus docinhos, e eu utilizo a mesma regra para tudo que eu faço aqui, para tudo que eu vendo, inclusive para os doces finos, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês assistem quando puderem, porque é um vídeo longo, e lá tá bem explicadinho, tá bem detalhado como que eu faço essa precificação, tá bom? Próxima pergunta. Você usa chocolate nobre ou fracionado para fazer as casquinhas? Gente, na maioria das vezes, eu utilizo chocolate fracionado, tá? Por 2 motivos. Primeiro, claro que eu vou passar, eu tenho sempre 2 tabelas de preço aqui que eu passo para o cliente, a tabela do fracionado e também passo a tabela do nobre e explico para ele qual a diferença dos dois, né? Porque muitos não sabem a diferença do fracionado para o nobre. Aí eu explico e aí eles que decidem. Na maioria das vezes eles vão para o fracionado porque é mais em conta, tá? Mas eu utilizo, assim, 90% dos doces, assim, doces finos é o chocolate fracionado. Por quê? Porque ele é mais em conta, ele é mais fácil de trabalhar, ele não precisa fazer temperagem, ele suporta mais um pouco mais o calor em relação ao chocolate nobre, ele só perde um pouquinho em questão de sabor e textura, que o chocolate nobre ele é muito mais saboroso, ele vai mais cacau, ele vai mais leite na composição, então ele fica mais saboroso. Depois que a gente faz temperagem, o chocolate muda, fica até melhor.
mas na maioria das vezes eu uso o fracionado. Só que o fracionado vocês têm que, gente, sempre utilizar de uma qualidade, uma marca de qualidade, tá? Mais conhecida. Eu vou mostrar pra vocês aqui os dois que eu utilizo. Eu não tenho um aqui da marca, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho da linha do fracionado. Eu tenho essa daqui, ó, que eu utilizo. Essa daqui é da Mavalério. Esse é o chocolate branco. Ele tá aberto já tá seladinho. Mas ele tem 15 dias que eu comprei. Então, na próxima vez que eu for utilizar, ele já vai acabar. Eu tenho esse. E eu também gosto de usar muito a da Harold, que é a marca top da Harold. O chocolate branco e o chocolate ao leite. Aí eu tenho aqui, só que ele tá cortado. Mas esse daqui é da Harold. E eu gosto bastante de usar o blend porque ele não é tão doce. Porque o chocolate nobre, ele tem costume de ser... O chocolate fracionado, desculpa. Tem costume de ser mais doce do que o nobre. O nobre, ele é menos doce. Esse daqui, ele é da top da Harold. É o blend. Ele é um pouquinho de chocolate ao leite com meio amargo. Então ele fica um pouco mais... menos doce, digamos assim. Ele é um pouquinho mais amargo, então ele é menos doce. Aí eu uso ele, uso uma Valério, uso a top da Harold e eu uso a linha Melkin também da Harold para fazer o chocolate nobre, que é esse daqui. Esse daqui é o chocolate nobre. Eu gosto de usar bastante ele para fazer os ganaches, né, os recheios, que eu utilizo bastante ele, para fazer os meus brownies e para fazer trufas, barras, esses doces que pedem mais chocolate. Então eu gosto de usar mais eles. E aí vai ficar a critério, gente, porque o nobre a gente sabe tem que fazer temperagem. O fracionado não é necessário fazer temperagem, não precisa. E aí vai do que o cliente também solicitou, tá? Você pode dar as duas opções para ele é quem decide o que vai solicitar, tá? Mas o fracionado, ele é muito mais fácil de trabalhar e é mais rápido também, tá bom? E ele fica bonito, fica gostoso e assim, os clientes gostam, mas procuram sempre essas marcas melhores, tá bom? Que vai deixar o sabor melhor do chocolate. Próxima pergunta. Como você faz para armazenar os doces? Já até falei aqui pra vocês já. Os doces você faz casquinhas, por exemplo. Fez a casquinha, deixa ali em temperatura ambiente, não precisa colocar na geladeira. Procura a parte mais fresca da casa, se você trabalha em casa mesmo como eu. Procura a parte mais fresquinha, deixa tudo em tapoeres, em caixas totalmente fechadas, totalmente seladas, bem fechadinha para não entrar nada, não entrar sujeira, não entrar mosquitinho, não entrar, ficar entrando umidade, vento. E deixa na parte mais arejada, longe de luz, longe de fonte de calor, e aí vocês conseguem manter a casquinha por bastante tempo. Os recheios, fez recheio mais cremoso, que vai mais creme de leite, que é esses recheios mais molinhos, que não são os de enrolar, vocês podem fazer aí com uma semana de antecedência, né, 6 dias de antecedência, e colocar na geladeira, cobre com plástico filme. Se não tiver muito calor na sua cidade, deixa fechadinho em cima do balcão, ele aguenta ali por até 3 dias, tá? 3, 4 dias fora da geladeira, tranquilo. E colocou os recheios, as casquinhas que são fechadas, que você tem que fazer a base para fechar, que o recheio não vai ficar à mostra, vocês podem armazenar eles fora da geladeira, eles aguentam aí por até 10 dias após o preparo do recheio, tá bom? E as que estão abertos, 4 ou 5 dias no máximo, mas tem que manter na geladeira porque eles estão abertos, ele tem mais exposição aí de ficar a luz, a umidade, ao ar, né, ao ambiente, então vocês deixam ele fechadinho, também fechadinho, mas dentro da geladeira, tá? Próxima pergunta. Quantos doces faço para 150 convidados? Em média, de 6 a 8 doces por pessoa, tá? De 6 a 8 doces por convidado. Para criança, de 3 a 4 doces já é o suficiente, tá? Então não precisa ser muito doce. Então aí para 150 convidados, vocês vão fazer aí em média uns 6 docinhos, né? Que seriam 150 vezes 6, que dá 900 doce, tá? Achou muito doce? O buffet vai fazer doce também. Eu só vou levar os doces finos, mas o buffet tem aqueles docinhos convencionais lá que eles também servem junto com o bolo. Então diminui, ao invés de fazer de 6 a 8, vocês podem fazer em média 5, às vezes até 4, tá? Mas não deixem de colocar uma quantidade assim por pessoa, porque se você fazer uma contagem de apenas 1 ou 2 doces por pessoa, vai faltar,
tá bom? E é desagradável uma pessoa ficar sem comer um docinho, principalmente docinho fino, tá? Então elas vão mais nos docinhos finos do que nesses doces de festas, porque são os comunzinhos que elas já têm costume de comer por aí, e os doces finos são mais chamativos, chama mais atenção, tá? Então faz uma conta aí de mais ou menos 5 doces por pessoa. O correto seria entre 6 a 8, tá? Mas podem fazer aí mais ou menos 5, 6 doces por pessoa. 150 convidados, dá pra fazer aí uns 850, 900 doces, já tá bom, tá? Próxima pergunta. Quem serve os doces? Os garçons? Gente, aí vai depender de como você for tratar isso com o buffet, tá? Na maioria dos buffets que eu já montei, na maioria das festas que eu já montei, quem serve não são os garçons, tá? Os garçons vão servir os doces da festa do buffet que fez, tá? Os doces finos, geralmente, como vem de fora, o buffet não faz esses doces finos, é bem raro, né, alguns buffets fazerem, os que eu conheço não faz. Então, vem de fora esses doces e aí as próprias pessoas, né, os próprios convidados, quando é liberado a mesa, eles mesmos vão na mesa e se servem, tá bom? Eu vou falar sobre reposição desses doces na mesa, que seria uma das perguntas também. Mas, na maioria das vezes, na maioria dos buffets, os próprios convidados se servem. Mas se for o caso de servir esses doces, o próprio buffet pode servir, tá? Mas aí vocês têm que conversar com o buffet para saber se eles vão servir em casos de alguns doces que não estiverem na mesa. Mas todas as festas que eu fiz, todas as festas que eu fui assim de buffet, os próprios convidados que se servem, os docinhos convencionais do próprio buffet é que os garçons que vão servir, tá bom? Mas os doces finos não. Próxima pergunta. O docinho pode ser servido sem forminha? Gente, até pode servir, né? Já vi mesas montadas já vi, tá, gente? Isso em buffets, né? Os docinhos, eles são acomodados diretamente na bandeja, o doce direto com a bandeja. Eu tô falando porque eu já vi mesas assim. Eles não têm aquela questão de colocar, né, os docinhos em suas forminhas individuais para o convidado poder ir lá, pegar com a forminha e depois comer. Eu não acho legal fazer dessa forma, porque muita gente, principalmente os garçons, naquela correria, eles não vão ficar limpando mão, higienizando mão, e eles pegam as bandejas ali, então eu acho um pouco de falta de higiene você servir o docinho diretamente na bandeja, tá? Não acho legal. Colocar nas bandejas que eles manipularam e colocaram na mesa, eu não acho legal, tá? Eu acho melhor colocar diretamente nas forminhas. Já vi doces também e pode ser feito dessa forma, aquelas forminhas que você coloca o doce lá direto sem o tapetinho. Eu, Fernanda, tenho costume de colocar todos com tapetinho, tá bom? A não ser que o cliente solicite que você coloque. Já tive casos de que o cliente solicitou naquelas forminhas de acetato transparente. É linda essas forminhas, que aí você não coloca o tapete, você pega o docinho e coloca diretamente lá. É que eu não tenho um aqui pra mostrar pra vocês, mas é aquela forminha de pétala, né, que tem 4 pontas e é um quadrado no centro. E aí você coloca o doce direto ali, ela é transparente, né, de acetato mesmo. É linda essas forminhas. Já vi doces direto ali, fica muito bonito também. Eu não gosto muito, eu prefiro colocar o tapetinho, porque a pessoa pega com o tapetinho mesmo, eu acho mais higiênico. Não que as forminhas estejam sujas, mas é que eu tô acostumada a colocar assim já, desde o começo eu sempre coloquei desse jeito, aprendi desse jeito. Então eu acho melhor, mas pode colocar assim, não tem problema nenhum, colocar diretamente na forminha. Só não acho legal você servir sem as forminhas, tá bom? É uma economia, né? Melhor dizendo, é uma economia desnecessária, porque você vai economizar com forminha, mas, gente, as forminhas, dependendo do modelo, são forminhas bem baratas, né? Você não vai gastar muito para comprar elas. Então, eu acharia melhor você colocar direto na forminha, ao invés de colocar direto na bandeja, tá bom? Próxima pergunta. Os doces precisam ser sempre pequenos? É a chamada de finger food, né? Esses docinhos que você come com apenas uma mordida. Você pega o docinho assim, no máximo 2 mordidas. Gente, até pode fazer, sim, esses doces maiores, tá? Mas depende do tamanho. Você não vai fazer um doce também do tamanho daqueles, por exemplo, esses bolos menores assim. Não vai fazer um doce, né, que é individual para uma única pessoa, porque ela vai comer, ela vai enjoar
e vai acabar nem provando os outros doces. E vai acabar sobrando aquele doce. Então, desnecessário, faz tudo em miniatura mesmo, que é pra pessoa dar uma mordida, no máximo 2, tá? Já tá ótimo, já é o suficiente. Não precisa fazer um doce muito grande. Até porque não tem nem forminha pra esses doces maiores, né? Então, se limitem aí a uma mordida, no máximo 2 já é o suficiente. Aí o convidado já fica satisfeito com aquele doce, porque apenas doce fino é só pra você poder experimentar. Ele vai lá, pega o outro doce para ter um sabor diferenciado, pega mais um doce e já fica satisfeito. Não precisa ser um doce muito grande não, tá? Não vai ficar legal. Bom, gente, as minhas dúvidas aqui, as perguntas que vocês fizeram muito pra mim acabaram, né? Seriam essas 11 perguntas mesmo, mas eu vou dar um bônus a mais aqui, eu vou passar pra vocês mais umas perguntas que eu acho que vocês têm, né, que vocês poderiam ter, então eu vou responder aqui pra vocês. Então essas seriam um plus, um bônus de dúvidas que eu vou esclarecer pra vocês aqui. Outra dúvida, assim, muito frequente sobre a mesa de doces finos é sobre reposição dos doces. Quem que é responsável por fazer essa reposição dos doces na mesa? Porque a gente sabe que na maioria das vezes a mesa ela não é tão grande, tão espaçosa e não cabe assim tantos doces, né? E aí quando a gente tem uma quantidade maior de doces e não cabem, só cabem 1/3 ou cabem metade dos doces na mesa, aí tem que haver uma reposição depois. Quando começa a faltar os doces na mesa, alguém tem que ir lá e repor, certo? Essa reposição, geralmente quem faz mesmo é o buffet, né? Os garçons. Então tem que ser tratado isso, com essa conversa, diretamente com o buffet, tá? Se eles fazem essa reposição. Se não fizerem, pode ser alguém da própria família, né? Da noiva ou do noivo, ou alguém próximo, amigos, para poder fazer essa reposição na hora que estiver acabando os doces da mesa. E também pode ser combinado diretamente com a confeiteira, tá? Mas essa confeiteira, para ela poder ficar lá, para poder fazer essa reposição depois, ela tem que receber pelo tempo que ela vai ficar ali, pelo trabalho que ela vai ter para poder fazer tanto a montagem dos doces quanto a reposição ali dos doces na mesa. Inclusive, a montagem ela é feita, na maioria das vezes, pela própria confeiteira, né? A própria pessoa quem fez os doces, que confeccionou os doces. Tem alguns buffets que não permitem que entrem, né? Que foi o caso da última festa que eu atendi, que eu fiz de doces finos. O buffet não permitia a entrada de um terceiro para poder fazer essa montagem, então ficou encarregado do próprio buffet fazer essa montagem dos doces, tá? E para quem não viu ainda esse vídeo, foram doces no tema dourado, ficou muito lindo, gente. Eu vou deixar para vocês o link aqui também para quem não assistiu esse vídeo. São doces muito, muito bonitos que vocês podem se inspirar também para fazer o doce para a festa de vocês ou para trabalhar também com esses tipos de doces finos, tá? Inclusive em breve eu vou trazer mais opções para vocês, umas opções diferentes para vocês poderem incluir no cardápio, né, de vocês, ou para você colocar para fazer os doces finos da própria festa. E vai ser muito legal. Em breve eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês, porque a gente sabe que o dono da festa, os noivos, por exemplo, ou a pessoa que vai ser comemorada a festa, ela não tem como fazer essa montagem, ela tem que aproveitar a festa, ela tem que ficar com os convidados e não tem que fazer isso. Claro que algumas pessoas, quando fazem em casa ou fazem num salão alugado, que também já peguei esses casos, elas mesmas colocam os doces ali sem problema nenhum, tá? Mas em buffets assim, geralmente, na maioria das vezes, o buffet quem faz ou a própria confeiteira que fez os doces, tá bom? Que faz essa montagem e também essa reposição. Bom, uma outra dúvida que vocês podem ter, e muito em relação à mesa de doces finos, é identificação dos doces. Se é importante a gente identificar quais são os doces que estão dispostos, né, na mesa, porque o dono da festa, ele até sabe, né, ele sabe o que ele contratou, ele sabe quais são os doces que ele pediu, os sabores, recheios e tudo mais, porém os convidados não sabem. Então é importante sim, não é obrigatório fazer essa identificação, mas é importante para que os convidados possam ver o que eles vão comer, porque isso evita desperdício. Se, por exemplo, pega algum docinho lá, comeu, colocou na boca, viu que era um sabor que ele não gosta, e aí ele acaba descartando o doce e acaba jogando fora, isso é um desperdício.
E aí acontece também de ter algumas pessoas na festa que pode ser intolerante, que pode ter algum tipo de alergia alimentar, que é muito comum nas oleaginosas, por exemplo, e sai muitos pedidos, né, principalmente em casamento, sai muito pedido de oleaginosas e tem convidados que têm alergia, e aí por não saber, ele acaba não comendo aquele doce, por medo, né, da alergia, ou ele pode ver, tá escrito ali, se tá escrito o que ele vai consumir, ele já sabe que ele pode consumir sem problema nenhum, que não vai ter nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de intolerância, tá bom? É bem desagradável, né? A pessoa pega algum docinho, morde, não que ele não tenha gostado daquele sabor, que a gente imagina que a pessoa não gostou, mas é porque ele não gosta daquele tipo de sabor mesmo. Não que o doce esteja ruim, é que a pessoa não gosta mesmo daquele sabor. Então, para evitar desperdício, evitar até mesmo alergia, que é algo perigoso, é bom sim identificar, tá? Em todas as minhas festas, eu identifiquei, até hoje identifiquei uma vez só, mas eu tô com um projeto aí de que eu vou começar a identificar os meus docinhos, mesmo que o cliente não tenha solicitado, porque eu sempre fazia isso quando o cliente solicitava. Quando ele não pedia para identificar, eu não identificava, tá? Mas agora eu vou começar a fazer essas identificações porque eu acho muito importante. Tá? Então só pega um papelzinho, deixa bem bonitinho, escreve, né, uma plaquinha, escreve que tipo de doce é aquele, que a pessoa, o convidado vai pegar, sabendo o que ele está comendo, e aí evita qualquer tipo de desperdício e problemas também com alergia alimentar, tá? Então essa é a dica que eu dou. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha esclarecido maiores dúvidas possíveis que vocês tiveram, que vocês me perguntaram. Se ainda ficou alguma dúvida de qualquer coisa, mesmo de coisas que não estejam aqui nesse vídeo, pode me perguntar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Se vocês tiverem sugestão de vídeos, também pode me passar. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é, gente, não fiquem com medo. Se vocês estão começando agora, querem começar a trabalhar com doces finos, não tenham medo. Vai com medo mesmo, o medo ele sempre barra a gente de fazer qualquer coisa, de alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos. Se você tem vontade, vá em frente, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês, para apoiar vocês no que for preciso. Qualquer coisa, dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem, pode me perguntar. Me siga lá no Insta também, que eu tô sempre postando alguma novidade, alguma coisa pra vocês. E se vocês quiserem conversar comigo por lá também, fiquem à vontade, tá? Que eu vou responder. O meu trabalho aqui é esse, é ajudar vocês. Eu tive muita dificuldade no começo, ainda continuo tendo dificuldades com muitas coisas, em questão de estrutura também, mas com o tempo a gente vai se ajeitando, tá bom? Mas não deixe o medo impedir vocês de começar nada, não deixe o medo atrapalhar a vida de vocês, vai na frente, vai em frente, vai na fé, tenham coragem que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo também, se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, que eu não tenha respondido nesse vídeo, ou se vocês tiverem dúvidas sobre o tema aqui desse vídeo, as perguntas que eu citei aqui nesse vídeo, se tiverem dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários. Deixa uma mensagem aqui pra mim também, fala se você gostou, o que você tá achando do conteúdo. Eu vou trazer mais conteúdo pra vocês sobre doces finos aqui também. E me siga lá no Insta, é @lunadeliria, eu vou deixar aqui embaixo. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode contar comigo, eu tô aqui pra ajudar, tá? E quem não quiser comentar nada, que tem vergonha, alguma coisa assim, deixa pelo menos um coraçãozinho pra mim, tá bom? Aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz, que eu adoro receber comentário, todo o carinho de vocês, tá? A nossa live vai ser em breve, tá? Eu já tenho data, só não tenho horário definido ainda, da nossa live dos 5 mil inscritos, a gente já tá com quase 7 mil já, graças a Deus, e eu ainda não consegui preparar a live pra vocês. E vai ter o sorteio também, o kit já tá aqui, já tá bem embrulhadinho, que eu vou mandar pra vocês. E é isso, gente, um beijo doce no seu coração, fiquem com Deus e eu espero vocês aqui no próximo vídeo do meu canal, tá? Beijo, tchau, tchau! Onde que é aqui? Ai, meu Deus do céu, não sabia se era aqui. Ai, eu esqueci do meu fone, pra poder ficar melhor, peraí. Começou já. Não, peraí, que ainda tá...